Fala galera, tudo certo? E aí, minha gente, tudo certo por aí também? Começamos mais um Conexão Cultura e o programa tá cheio de dicas culturais pra, agitar sua semana, viu? É isso aí, ó. Então já abre o bloco de notas do seu celular, ó, porque tem muita coisa boa aqui hoje, para todas as idades. Você já brincou de perna de pau? Tem um grupo de São Paulo que é especialista nessa expressão artística e fez uma passagem aqui por São José. O repórter Jefferson Santos foi conferir. Tem também uma iniciativa que une cultura, afeto e muita criatividade para encantar o público infantil e emocionar os adultos também, viu? A gente vai ver como foi o desenvolvimento dos 10 videoclipes em animação 3D que celebram os 35 anos da Companhia Cultural Bola de Meia. No Sessão Pipoca de hoje, a dica é para quem curte histórias intensas e baseadas em fatos reais. A minissérie Chernobyl mostra os bastidores de um dos maiores acidentes nucleares da história. E se você adora mergulhar em boas histórias, não pode perder o quadro Tem na Biblioteca de hoje, que vai trazer uma dica de leitura fresquinha para você. Você quer então se inspirar, descobrir eventos, mergulhar no mundo da cultura? Então, chegou a hora de se conectar com a gente, porque o Conexão Cultura tá no ar. Começando mais um Conexão Cultura, trazendo aí uma viagem pelo universo cultural de São José dos Campos e de toda a região. Se você curte boas histórias, está no lugar certo. É isso, ó. Então se você perder alguma informação no decorrer do programa, saiba que pode procurar lá no nosso canal do YouTube, viu? Em youtube.com/TV Câmara SJC. Além de acompanhar toda a programação, também em TV aberta pelo canal 12.3. É isso. Agora, Fernanda, vem cá, me fala uma coisa. Você já brincou de perna de pau alguma vez na vida? Opa, muito! Adorava, viu? É uma prática que transforma o corpo e a carreira de muita gente, né? Até o pessoal do circo, né? Sempre bem lembrado. E eu fiquei sabendo que quem se aventurou nesse brinquedo foi o nosso repórter Jefferson Santos, não é isso? Ele se aventurou. Uma trupe de São Paulo revive essa prática circense e fez uma passagem aqui pela nossa região. Aí o Jeff foi até eles para mostrar as técnicas do uso das pernas de pau como uma expressão artística. Então, bora assistir juntos essa arte que encanta e conecta gerações. Pernaltas. Você já ouviu essa expressão? Bom, nesse espaço cultural em São José dos Campos, logo fica fácil descobrir. É isso mesmo, a prática de andar com perna de pau. Em uma atividade externa no Parque Vicentina Aranha, crianças e adultos se arriscaram. E haja equilíbrio, hein? Essa vivência com a perna de pau foi feita pela Trupe Baião de 2, um grupo de artistas circenses de São Paulo que faz estudos e atividades com esse tipo de instrumento. Nesse projeto, a arte, em forma de equilíbrio e conexão, passou por várias cidades do estado. A perna de pau é uma prática milenar e conhecida principalmente por pessoas mais antigas. Mas esses artistas, aqui e lá do alto, querem resgatar memórias e unir gerações. Nesse projeto específico, a gente está circulando, levando o espetáculo de nome Pernaltas. A pessoa que anda na perna de pau a gente chama Pernalta. E estamos levando também uma vivência intergeracional, que é para quem quer vivenciar a perna de pau ou para quem já vivenciou, porque tem muitas pessoas que experimentaram a perna de pau nas suas próprias casas, terreiros, inclusive confeccionando, e conectar com as novas gerações que estão experimentando esse brinquedo pela primeira vez. E aí esse é um aspecto, e outro aspecto é a oficina de capacitação para artistas que já sabem andar de perna de pau, e a gente quer compartilhar um pouco dessa nossa pesquisa que envolve acrobacias, subidas, descidas e portagens. O projeto foi financiado pelo Programa de Ação Cultural, uma iniciativa do governo estadual para apoiar e incentivar produções artísticas e culturais no território paulista. Em São José, além das apresentações com o público em geral e oficinas com artistas, teve também atividades com pessoas surdas, com a ideia de abranger vários públicos, permitindo essa vivência humana e interativa.
No Pernaltas, a gente pensa a perna de pau e os pernaltas como protagonistas, né? Então a gente quer muito mostrar a perna de pau como esse brinquedo que atravessa gerações, mas não só. Como ele, enquanto objeto ancestral que está conectado também com o desenvolvimento humano, quando o ser humano encontra a verticalidade e ele vê essa possibilidade de enxergar mais longe, de ver mais alto, de por isso enxergar os perigos e ver as coisas antes, imediatamente também vem o desejo de ver mais alto, porque a gente não se conforma, a gente sempre quer mais, né? E então a gente fica imaginando que a pessoa subiu numa árvore e pensou como é que foi para andar, aí foi criando uns galhos tal, e foi sempre encontrando um caminho de ser mais alto, e também como uma forma de desafio, como uma forma também de segurança, como uma forma de atravessar terrenos alagadiços. E isso também acontece em algumas comunidades africanas até hoje no continente africano, e a gente também encontra isso como para um eixo de conexão com essa perna de pau, esse objeto ancestral. Então a gente acha que falar da perna de pau é falar sobre ser humano, sobre os nossos desejos de experimentação, de voar de repente, de manter essa conexão profunda com a terra, né? Porque a perna de pau, por mais que nos deixe distantes do chão, para caminhar na perna de pau, a gente tem que ter uma forte conexão com o solo. Então, eu acho que é como se fosse uma antena que conecta com o centro da terra, sabem? Porque ela nos relembra do quão humano nós somos. Eu me arrisquei a andar de perna de pau. E essa me deixou com uns 2 metros de altura, mais ou menos. E, gente, vou falar pra vocês que não foi nada fácil. É uma mistura de várias emoções, como medo de cair, vontade de conseguir se equilibrar e andar. Mas quem se deu bem mesmo, pelo menos melhor do que eu, foi o repórter cinematográfico Rafael Santos. De qualquer forma, valeu a experiência. Esse projeto abrangeu também pesquisas e desenvolvimentos cênicos com o uso da perna de pau. Nossa, quando a gente pesquisa com a perna de pau, a gente tem toda essa perspectiva histórica dela, que a gente vai buscando ela em cima dos movimentos, de acordo com como é o material, como ele vai estar, como ele se comporta, como isso acontece diante das movimentações. Como um material mais rígido, ele responde mais rápido à sua movimentação, mas ele, ao mesmo tempo, também ele absorve menos impacto no seu corpo. Um mais flexível responde mais devagar, mas também traz uma prevenção um pouquinho maior, porque absorve um pouco mais de impacto. A gente trabalha muito pensando na lógica de análise de movimento, de pensar em construir um movimento saudável, ergonômico, longevo para as pessoas. Então, fazer com que o uso da perna de pau não faça com que as pessoas acumulem lesões, e sim com que elas consigam ter melhores condições de se movimentar, usando o mínimo de desgaste energético e com o máximo de eficiência. E juntando isso com as perspectivas artísticas e plásticas que a gente pode pensar também sobre isso, que são usar a perna de pau, quais são os espaços onde a perna de pau cabe para ser utilizada e se comunicar com o público e gerar relação. Que delícia essa arte, né? Reviver, me deu saudade de praticar de novo essa arte, né? Essa prática. É uma brincadeira muito divertida também, né? Quando era criança tinha bastante ali na hora do intervalo da escola, Sim. a gente brincava com aqueles pés de lata também, sabe? Exato, Muito boa, com as divertido. cordinhas. Muito bom, muito bom. Surpreendente, né? E ó, você sabe o que também vai surpreender você? Vou te contar agora. Além do equilíbrio, da força, tudo que tá te esperando no próximo bloco também são as dicas dos quadros Tem na Biblioteca e Sessão Pipoca. Ainda hoje aqui no Conexão Cultura, hein? A gente vai pro intervalo, mas volta já já. Voltamos com Conexão Cultura e ó, já vai se ajeitando aí no sofá, porque o Sessão Pipoca de hoje vai trazer uma história intensa, real e que marcou o mundo todo, minha gente. A minissérie Chernobyl reconstrói os acontecimentos do maior acidente nuclear da história, revelando aí os bastidores, os erros humanos e o impacto, né, que mudou para sempre a forma como lidamos com energia e responsabilidade. É, impactante mesmo. Quem vai contar mais pra gente é a Dani Rivas. Chega mais, Dani.
minha gente, vocês estão bem? Olha, o cinema e a arte são fundamentais para a formação de um ser humano e de toda a sociedade, não é mesmo? Por isso, eu acho muito interessante quando grandes fatos históricos vão para as telonas. Claro, precisa ser bem feito, né? E com informações verídicas também. E a série que eu vou indicar hoje tem dessas e é muito boa. Eu tô falando de Chernobyl. What happened on the night of the accident? Asking the right question will get you the truth. There is no truth. A produção retrata o desastre nuclear da usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. O foco desta série é investigar de fato o que aconteceu e tentar identificar os culpados. All of the good we did, it doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. Em 5 episódios de mais ou menos 1 hora de duração, acompanhamos diálogos super interessantes e complexos com profundidade para sentirmos a dimensão dessa tragédia. E é interessante que toda a série tem como base tons frios e acinzentados, que é para passar essa imagem mesmo de tristeza e muita dor, e pouco acolhedora. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. É uma produção completa, muito, mas muito boa mesmo, e que nos faz revisitar um passado sombrio da humanidade. E é importante que essa história seja lembrada, né? E que essas vítimas não sejam esquecidas. Só para reforçar, essa série é baseada em fatos reais, mas há elementos fictícios que foram acrescentados à trama. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Para quem não sabe, o desastre nuclear de Chernobyl foi o pior da história, liberando 400 vezes mais material radioativo do que a bomba atômica de Hiroshima, no Japão. 31 pessoas morreram na hora e muitas outras morreram depois, vítimas da exposição à radiação. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead. You can see him, and you cannot touch him. Do you understand? Eu já indiquei aqui mesmo no Sessão Pipoca o filme O Tradutor, que conta a história de um professor de literatura russa que traduz, faz ali a comunicação entre médicos e os pais das crianças que fizeram tratamento em Cuba. É um longa baseado em fatos reais também, e eu vou deixar aqui o QR Code para vocês ao lado, para quem de repente se interessar por essa história também. Assistir Chernobyl e depois O Tradutor, que vai complementar ali a história como um todo. Pessoal, eu fico por aqui, mas semana que vem, vocês já sabem, né? Tô de volta com mais dicas no Sessão Pipoca, aqui para vocês. Até mais! Agora é a sua chance perfeita de descobrir novas histórias, autores e se perder ou se encontrar ali, né, entre as páginas dos livros. Se encontrar é melhor, né? Bora então conferir mais uma dica de livro no Tem na Biblioteca. Todo mundo em algum momento da vida já quis ser mais do que é ou ter mais do que tem. Ah, eu tinha que ser mais corajoso
eu tinha que entender melhor meus sentimentos, ser mais maduro, eu tinha que ser mais inteligente. Pois é, eu tô filosofando aqui, mas é porque isso tem tudo a ver com o livro de hoje. Esses mesmos questionamentos são feitos por Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão em O Mágico de Oz. E esse livro tem na biblioteca. A visita de hoje foi na Biblioteca do Centro da Juventude, que fica na rua Aurora Pinto Cunha, número 131, no Jardim América. E o mais legal daqui é que há pontos de barganha literária. São essas casinhas onde você pode deixar um livro que já leu e pegar outro. É uma iniciativa muito legal para incentivar a leitura. Mas agora vamos ao livro de hoje. Publicado no ano de 1900, O Mágico de Oz conta a história de Dorothy, uma garota que vive no Kansas. Ela e o seu cãozinho Totó são levados por um ciclone para uma terra mágica. Lá ela embarca numa jornada para encontrar o grande mágico, acompanhada de 3 personagens inesquecíveis: o Espantalho, que quer um cérebro, o Homem de Lata, que deseja um coração, e o Leão Covarde, que está em busca de coragem. O Mágico de Oz é aquele tipo de livro que parece uma fantasia bobinha, tem uma linguagem simples, é um conto para crianças, mas é muito mais profundo do que aparenta. Para os pequenos vai ser bastante interessante porque aqui tem uma aventura muito legal. E para os adultos também é bem interessante porque ele leva a várias reflexões bastante profundas. E o mais interessante é que toda vez que você lê, você encontra significados diferentes. A trama faz a gente refletir sobre a busca de coisas que já conquistamos, mas não percebemos. Dá uma olhada nesse diálogo entre os protagonistas em um campo de flores. Não são lindas? Perguntou a garota enquanto aspirava o aroma das flores. Acho que sim, respondeu o Espantalho. Quando eu tiver um cérebro, imagino que vou gostar mais. Se eu tivesse um coração, sei que ia amar essas flores, acrescentou o lenhador de lata. Aqui fica claro que o Espantalho já admirava as flores mesmo sem um cérebro, e o Homem de Lata já amava as flores mesmo sem um coração. Frank Baum era de família rica, mas teve uma história bem maluca. Ele teve um empreendimento de troca de selos, foi criador de aves exóticas, teve um bazar também que foi à falência, enfim, uma coisa mais maluca do que a outra. Depois de várias tentativas e falir várias vezes, ele virou repórter e vendedor ambulante. Foi só depois dos 40 anos de idade que ele publicou seu primeiro livro de sucesso. O Mágico de Oz veio alguns anos depois. Apenas 2 anos depois da publicação do livro, O Mágico de Oz virou uma peça musical e foi parar na Broadway. Mas foi em 1939 que a história ganhou o mundo com o filme estrelado por Judy Garland. Um clássico absoluto, lembrado pela qualidade dos figurinos, cenários e canções, mas também por polêmicas absurdas que vão desde o abuso psicológico até graves acidentes de trabalho. Frank Baum tentou de tudo na vida e fracassou em quase tudo, mas deu certo quando voltou a fazer o que amava desde criança, que era escrever. No fim das contas, O Mágico de Oz também é sobre isso. A gente se perde, se reinventa e entende que a maior conquista não está no fim da estrada, mas no caminho que a gente percorre para chegar até lá. Bora então agora para o último intervalo do programa de hoje, hein? Na volta do intervalo, ó, tem mais uma matéria especial. Com ela, a gente vai celebrar a Companhia Cultural Bola de Meia. A gente volta já já. Estamos de volta com Conexão Cultura e bora com mais uma matéria repleta de história, hein? História para contar e história que marca várias gerações. A Companhia Cultural Bola de Meia está celebrando 35 anos de existência com videoclipes em animação 3D. Eu e o cinegrafista Rafael Santos fomos conferir como foi construído todo o material, o desenvolvimento das personagens e a valorização cultural aí, né, popular do Vale do Paraíba. Com leveza e poesia,
A canção convida o público a olhar a vida do alto, como um passarinho que bate asas e encontra beleza até nas pequenas coisas. Há 35 anos, a companhia Bola de Meia transforma arte em afeto, com músicas que encantam gerações, misturando tradição, criatividade e brasilidade. A gente resolveu pegar músicas mais importantes, as músicas que mais marcaram das produções deles, né, para a gente construir videoclipes animados, né, para fazer essa homenagem aos 35 anos do Bola de Meia. Para conseguir viabilizar isso, eu escrevi um edital na Lei Paulo Gustavo, tendo o projeto aprovado, que já é uma conquista muito legal, a gente já ficou muito feliz nisso, né? E aí foi um ano inteiro de produção, assim, foi um projeto longo, um projeto, né, bem desafiador. Eu acho que foi o maior projeto que eu tive como diretor, assim, né, produtor. A produção, ela visava produzir 10 videoclipes, então, nossa, 10 videoclipes é bastante coisa, mesmo que os videoclipes sejam curtos, né, os videoclipes têm 2 minutos, por volta de 2 minutos cada videoclipe. Só que, né, imagina isso 10, né, e aí cada videoclipe tem coisas diferentes, elementos diferentes, personagens que às vezes aparecem, né, então tudo isso envolve toda uma construção complexa, assim, né. Cada videoclipe traz um universo próprio, convidando o público infantil para brincar, cantar e mergulhar em histórias que alimentam a fantasia e o gosto pela cultura brasileira. Além disso, a iniciativa valoriza a infância e a cultura popular do Vale do Paraíba. E a etapa que eu acho que é mais complexa, assim, essa etapa de modelagem dos objetos e personagens, né? E a junção disso tudo nos cenários. Apesar de ser tudo 3D digital, né, a gente tentou trazer uma estética bem orgânica. Ela tenta parecer massinha, tenta parecer bonequinhos mesmo. E no final das contas é como se fosse mesmo, sabe? Dentro do programa é como se fossem bonequinhos mesmo. Eles têm os bonequinhos ali dentro, a gente mexe um pouquinho cada pedacinho deles, né? É quase como se fosse um stop motion, né? Uma técnica de stop motion. As luzes a gente coloca no espaço também, né? Distribui as luzes no espaço. Então é um trabalho, apesar de ser digital, ele é bem manual, assim, né? Não tem IA, né? É um projeto bem assim, né? E isso tem a ver também com o espírito do Bola de Meia, né? Tem a ver com isso, assim, o Bola de Meia tem esse foco no resgate da cultura popular, sabe? Então a gente foi trazendo vários elementos que tem a ver com Bola de Meia. O Bola de Meia, inclusive o nome Bola de Meia, né? Vem um pouco disso, né? Dessas brincadeiras antigas que se faziam, né? As adoráveis personagens inspiradas nos integrantes do grupo e animadas em 3D foram pensadas para estimular o olhar criativo das crianças e fortalecer o vínculo com a arte desde cedo. O projeto envolveu mais de 20 profissionais, a maioria formada no curso de Artes e Mídias Digitais que o Lucas ministrava em uma faculdade. A Maria Paula é uma dessas pessoas. As referências principais foram os integrantes, né, ali do Bola. Então a gente tinha que ter trazer essas características deles, né? Então qualquer coisa que fosse uma característica tinha que ser. Então desde o cabelo, roupa, estilinho de cabeça, corpinho, então isso tinha que trazer. Quando eu fiz os concepts, né, sempre, pelo menos para mim, os primeiros concepts são sempre muito genéricos, né? Então vamos fazer vários estilos de cabeça, vamos fazer vários estilos de corpo, vamos fazer comprido, pequeno, grande, vamos ver o que vai ser mais afunilado, né? Então vai fazendo essa coisa de, eu gostei mais desse, gostei mais daquele, vamos misturar esse com aquele. A gente mistura os dois, a gente vê que dá um personagem legal, não, esse é o estilo. Definindo o estilo, você consegue fazer os outros muito mais fáceis, né? Porque você já tem mais ou menos que o olho vai ser uma linha e uma bola. Não vai ser tipo um olhinho só com uma bolinha. Então você já tem essas definiçõezinhas, você já consegue fazer com que os outros saiam mais facilmente, né? Um dos destaques é Catira do Passarinho, lançada originalmente em 1997, no álbum Vale Encantado. O videoclipe já ultrapassou mais de 200 mil visualizações no YouTube. A canção que traz a catira, uma dança típica do interior do Brasil e muito presente na cultura caipira, é de autoria dos fundadores Jaqueline Balgratz e Celso Pan. A história da catira é uma história à parte, né? Porque a Catira do Passarinho é uma música que fez muito sucesso, né? Assim, a gente vai em qualquer parte do Brasil, as pessoas conhecem, né? Principalmente pessoas que trabalham com escola. Um dos vídeos nossos que a gente gravou há quase 15 anos atrás,
bombado no YouTube, né? Só que a gente não esperava que a animação ia bombar, né? Porque como é uma música já bastante comum, o pessoal conhece e tal, mas foi essa surpresa, né? Então foi bem legal. E a catira tem essa história do bola de meia, quer dizer, a gente queria trazer, né, essa expressão popular daqui da região do Vale do Paraíba, que é uma expressão bastante significativa, que é uma dança, né, que é a catira, que a gente inclusive aprendeu com o Zé Mira, né, e o saudoso Zé Mira, e aí a gente fez a catira para fazer essa conexão mesmo da cultura popular e trazer a cultura popular para a criança, né? E as pessoas pensam que é uma música de cultura popular, e não é, né? Tem autor, a gente é autor, né? Com isso, a força da tecnologia e a leveza da infância fazem com que a história da Companhia Bola de Meia prove que tradição e inovação podem continuar encantando novos públicos e reafirmando o poder transformador da cultura popular brasileira. Esse ano eu voltei a dar aula e eu estou mostrando, né, para as crianças os vídeos e elas estão adorando, né? O retorno das crianças é muito importante, né? Eu acho que é o mais importante, né? Que é o retorno delas, porque ver uma criança que nem conhecia a música, né? Eu lembro que eu apresentei a Catira do Passarinho, mas já tinha o Papai Noel Tropical. E não mostrei o Papai Noel Tropical para a minha turminha, né? Vieram os três cantando, não, a gente quer cantar o Papai Noel Tropical. Mas eu não ensinei essa música. Mas eles aprenderam no vídeo, né? E aí poder contar histórias, por exemplo, né? Que nem contar a história da figureira, né? E aí até tem uma coisa interessante, que eu até vou pegar duas coisinhas aqui, que é a história da figureira, eu começo contando, mas eu começo contando com duas flautas, né? E aí a introdução da música, toco duas flautas ao mesmo tempo, e fica assim, ó. E aí isso daí para as crianças assim, como que toca duas flautas, né? E aí tá lá o meu personagem tocando as duas flautas na animação, né? Então foi bem interessante, é bem inusitado assim, né? Isso conquista as crianças, né? Não tem como não conquistar, né? Porque sempre é legal fazer uma coisa lúdica, né? Então essas brincadeiras aí que são legais. E poder concretizar isso é maravilhoso, né? Mão que amassa o barro, que se lambuza e escorrega pelos dedos da imaginação. Mãos cheias de sentimentos, ágeis e sensíveis, mãos de criação. Caso você queira rever alguma das nossas reportagens, corre para a internet, youtube.com/tvcâmarasjc, o mesmo @ também para nossa rede social, tá? Você fica por dentro de tudo que a gente está postando lá de bastidores. É isso, beijo, até semana que vem. Até, tchau, tchau.